as compulsões, elas têm muito a ver com isso, por conta de você sentir uma falta de algo e querer preencher aquilo. Então, eu sou Rosa Maria Faveiro, para quem não me conhece. O Tecendo a Vida é um programa que tem a finalidade de a gente olhar para os nossos nós, para os nossos emaranhamentos da vida e trazer uma possível solução, né, dentro da visão sistêmica. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente possa identificar algumas questões que a gente fique um pouco emaranhado na vida, né, nos nossos problemas, e sempre com esse olhar sistêmico que às vezes traz soluções muito interessantes e muito importantes para a gente, tá? O tema de hoje que a gente vai tocar aqui é com relação à obesidade, né? Na verdade, alguns tipos de compulsão, mas assim, como é muito comum as pessoas perguntarem e virem com temas sobre obesidade, eu resolvi então colocar esse tema falando mais, né, sobre a obesidade, mas que também podemos aí incluir outros tipos de compulsão, tá? Falando da obesidade e até especificamente de uma das, vamos dizer, dos fundamentos aí da sistêmica, que é a questão da exclusão, né, de exclusão de uma pessoa da família, de alguma coisa do sistema. Para quem nunca ouviu falar em constelação familiar, existem as 3 leis sistêmicas, que é a ordem, pertencimento e equilíbrio, e alguns conceitos bem importantes da filosofia, e que aqui a gente vai tratar um pouco da exclusão. Então, o que é a exclusão? É quando a gente não vê, não olha alguma pessoa, né, alguém que esteja dentro do nosso sistema familiar. Porque tem pessoas que são simplesmente esquecidas, né, dentro do sistema, que acabam não fazendo muito parte, vamos dizer, do clã familiar, e às vezes não é nem questão de ser esquecida, e sim de ser julgada, ser negada. Então, às vezes, uma pessoa que tem algum comportamento que a gente não ache muito bom, muito adequado na família, às vezes a gente julga muito e acaba, vamos dizer, excluindo essa pessoa do sistema. E quando a gente fala em sistema, a gente não fala só do sistema atual, mas a gente fala de toda a nossa linhagem, né? De toda a nossa hereditariedade. Então, a gente pode estar falando de alguém do sistema da geração atual ou da geração passada, enfim, de várias gerações atrás na nossa linhagem. Então, quando a gente fala de exclusão, a gente vai estar falando disso, né? De pessoas que não são vistas, seja porque não estão presentes, seja porque ficaram ausentes muito tempo, ou seja porque estão presentes e a gente não olha, não dá o devido lugar para essa pessoa. Então, com relação à obesidade, né, a gente vê muito as pessoas lutando muito com a balança, com dificuldades para emagrecer, com dificuldades com a obesidade, e esse é um tema que vem muito na constelação. Por que a gente engorda, né? A gente engorda por uma série de razões, de saúde, de metabolismo, por uma condição alimentar não muito adequada, a gente come mal, a gente não faz exercício, sendo que o corpo humano, né, precisa se movimentar, às vezes não toma água suficiente, enfim, uma série de questões que propiciam que a gente engorde. Não só não comer direito, mas como também comer, vamos dizer, compulsivamente. Você vai ao médico e o médico vai te dar dietas, restrições, aí você pode até começar uma academia e fazer um treinamento, só que assim, você não consegue, às vezes, evitar aquela compulsão. Então, você faz por algum tempo uma academia ou faz por algum tempo uma dieta bem interessante e que seja boa para você, e você não consegue emagrecer e não consegue dar continuidade para aquilo. Eu estou trazendo essas questões da saúde em geral, né, e de tudo, porque a gente não pode descartar a necessidade de acompanhamento médico, porque também, às vezes, a pessoa vem para a constelação querendo emagrecer, mas não fez nenhuma ação e não verificou coisas que são da saúde e que precisam ser vistas, né? Só que quando a gente vai para o olhar da constelação familiar, né, é uma oportunidade que a gente tem de olhar de uma forma diferente e talvez conseguir, às vezes, resolver uma questão
que não está conseguindo ser resolvida pelos métodos, vamos dizer, tradicionais, né? pela medicina, enfim, e até por aquela questão do emocional, de não conseguir fazer uma ação de mudança de hábitos. Normalmente, a gente diz na visão sistêmica que quando alguém tem compulsão exagerada, é porque falta algo na alma daquela pessoa. Então, assim, algo está faltando, é como se existisse um vazio. Então, ela tem uma necessidade de ingerir o alimento ou até outros tipos de situações, como, por exemplo, o fumo, o álcool, né, que também leva, às vezes, a compulsões e que a pessoa não consegue controlar, porque como se faltasse algo dentro dela. Tá, aí não é para dizer assim, então eu sou obesa, não consigo emagrecer, então é porque eu tenho alguma exclusão na família? Não, eu estou dizendo que é com relação ao que tem mais frequente nos atendimentos que eu vi das constelações familiares, né? Como se tivesse algo vazio a ser preenchido. Então a pessoa tenta preencher aquele vazio, aquela lacuna, comendo ou fazendo alguma ação compulsiva, tá? Então, eu quero contar aqui, primeiro, alguns casos para vocês que eu levantei aqui para a gente poder dar de exemplo, né? Para quem não conhece a constelação familiar e essas leis sistêmicas, vale lembrar, assim, a gente, quando fala de sistema familiar, a gente fala de um campo que tanto é do nosso sistema, vai da família ali, que está ali, né, no dia a dia, quanto de toda a nossa ancestralidade e o que faz parte do nosso sistema familiar. Então, é assim, é todo mundo que está na nossa geração, né, irmãos, os pais e depois toda a linhagem que vem antes dos nossos pais. E no nível dos nossos pais também conta os irmãos dos nossos pais, que são tios, né? Então, quando a gente fala de exclusão e de emaranhamentos que é dentro do sistema familiar, a gente está olhando para né, essas conexões. Tem outras formas, que não vou entrar aqui agora, de você se conectar a outras pessoas fora do sistema, mas não vou entrar nessa situação nesse momento. Agora, uma coisa que é certa, que quando tem casais, por exemplo, que a gente fala o marido anterior ou a mulher anterior, esses também contam, é gerado vínculo. Então, se você tem um vínculo com alguém, um vínculo afetivo, foi casado, e se teve filhos e tudo, ou mesmo se só foi casado, isso também faz parte do sistema, que é, então, uma conexão por vínculo. Então, essa é uma das conexões por vínculo, e que eu vou só me limitar a falar dela agora, porque vai entrar, né, nos nossos casos aqui, tá? Então, o que eu quero trazer hoje? Que, assim, quando a gente olha para um sintoma, que pode ser uma obesidade, um vício, um alcoolismo, enfim, né, qualquer sintoma, ou uma doença mesmo, né, a gente tem que olhar sempre como aquele sintoma sendo algo que falta na nossa família, algo que tem que ser colocado em ordem na nossa família. Então, dentro das leis sistêmicas, a gente tem que ver que relação que está sendo falha, tá? Então, vou contar, por exemplo, um caso, né? Um problema de obesidade com exclusão. Por exemplo, teve um caso de uma mulher que ela foi por conta da obesidade, querendo fazer uma constelação familiar. E aí, quando a gente vai colocar a constelação, então você vai lá, coloca um representante para a própria pessoa e o tema que ela foi levar. Então, foi perguntado a ela quantos irmãos ela tinha. Então, ela falou, eu tenho tantos. Então, tá, coloca esses irmãos em ordem. Então, foi lá e colocou, ela era a primeira, ela falou, eu sou a mais velha, aí colocou o segundo irmão e o terceiro. E então posicionou os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro, e ela assistindo a constelação. E a representante dela, que estava ali no primeiro lugar, como se fosse a mais velha, começou a ficar muito incomodada, agitada, e assim, ficava muito claro que ela não se sentia à vontade naquele lugar, que era o lugar de primeira filha. Então o constelador perguntou, sua mãe perdeu algum filho, morreu algum filho, né, que tenha nascido antes de você? E ela então disse, não perdeu nenhum filho. Só que assim,
conforme foi andando a constelação, quanto mais ela ia olhando para aquilo, mais ficava claro que aquele lugar não era o melhor lugar para ela, como se faltasse alguma coisa ali do lado direito dela. E aí foi colocado, então, um representante para representar alguém, né? Então, ela não tinha irmão, mas na medida que você sente que ali falta algo, então você coloca alguém para representar. E aí ela começou a se sentir bem. A representante foi dizendo, não, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto melhor, agora parece que estou mais completa, não estou sentindo mais aquele mal-estar que eu estava. E aí, com isso, ela então fez uma dinâmica de olhar para esse irmão, que seria o primeiro irmão, que ela disse que não tinha, e foi uma dinâmica assim muito emocionada, né? Ela ficou muito emocionada de perceber que sim, que tinha um irmão ali, e ela, apesar de não saber, ficou um pouco surpresa, mas ela conseguiu ver que sim, que ali tinha alguém que fazia parte do sistema dela e que ela não estava incluindo. Ok, fez a constelação e a gente percebe que o movimento é verdadeiro, né? Porque a pessoa está muito centrada e fica muito emocionada com aquilo que ela vê. E daí o que aconteceu? Depois ela disse que foi conversar com a mãe e contou para a mãe, mãe, aconteceu isso, isso e isso. E eu não entendi assim, porque a gente não teve nenhum irmão, eu fui a primeira, não foi? E aí então a mãe contou que não tinha tido perda de nenhum irmão, demorou para entender, só que daí ela falou, não, a única coisa que aconteceu é que antes de você, eu fiquei grávida e no comecinho da gravidez eu tive um sangramento e tive uma perda, mas foi assim, não teve nada, não passou, né, sei lá, nem 2 meses e teve essa perda. E ela tinha feito o teste, tinha visto que tinha uma gravidez, mas que não foi. Só que assim, ela perdeu o bebê. Não só os nascidos e pessoas que morreram, que nasceram e morreram, mas como até as que não nasceram, elas também têm um lugar dentro do sistema. E aí, quando não olhado, foi ignorado simplesmente, isso gera, então, o que eu estou chamando aqui de exclusão. Então, a exclusão pode ser simplesmente alguém que não é olhado, não é visto dentro do sistema, né? As compulsões, elas têm muito a ver com isso por conta de você sentir uma falta de algo e querer preencher aquilo. E tudo que é excluído do sistema tem que ser olhado, tem que ser visto para que o sistema entre em equilíbrio. E aí, por exemplo, né, se emendando essa história com uma outra, que tem muito sentido também, que tem a ver, de um caso de uma mulher que teve uma questão de gêmeo que não nasceu. Então, o que aconteceu também? A mesma situação, só que aqui no caso, o que ela tinha? Ela sabia que tinha sido gêmea na gestação, só que o bebezinho morreu também ali no primeiro, segundo mês da gestação, e também não veio. Só que aí o que acontecia com essa moça? Ela não só comia muito, que ela dizia sempre assim, né? E ela falou, nossa, e tem sentido porque eu sempre digo, eu quero comer por 2, eu sempre quero comer por 2. E só que ela fazia, inclusive, tudo repetido. Então, ela comprava roupa, ela comprava 2 iguais. Aí ela comprava, sei lá, um anel, ela comprava 2. Então, ela nunca comprava uma coisa só. Então, ela comia por 2 e ela fazia compras por 2, tudo. Até assim, uma mesa. Ela vai comprar uma mesa, ela comprava para 2. E ela achava estranho. O pessoal dizia, nossa, ela tem um tique, né? Tem um problema, assim, né? De querer tudo duplicado, né? Quando ela percebeu, porque isso na família nem era dito, né? Que essa criança morreu, porque falaram, não, era gêmeo quando foi, né, concebido, mas assim, nos primeiro, segundo mês já perdeu aquele bebezinho, e aí só o que acontecia com ela? Além de ela comer por 2 e fazer tudo dobrado, como eu já disse, ela tinha muita culpa, ela sentia muita culpa, era uma pessoa assim, pedia desculpa por existir, né, estava sempre com culpa. E que também é uma dinâmica bem comum quando tem gêmeos assim que um morre, porque ela viveu, né? Então, assim, além de não ter o irmão e comer pelo irmão que não veio, que morreu, né, durante a gravidez,
ela sentia como se ela tivesse tomado todo o espaço, como se o útero tivesse sido todo dela. E aí ela então fica, além de compulsiva, de querer fazer tudo 2 vezes, ela também tinha muita culpa por achar que ela era responsável de alguma forma, né? Só que vê, isso é tudo tão inconsciente, e só veio à luz na constelação, porque ela nem lembrava desse episódio, porque uma coisa, vamos dizer, que às vezes a gente trata como corriqueira, né? Uma perda de um bebê no primeiro mês, no segundo mês, como se fosse algo que não precisasse ser contado. Então, é um caso também, vamos dizer, de compulsão, e que aí também não só alimentar, mas também, né, de outras ordens, que tem a ver também com uma exclusão, que também é de um bebê. A gente vê que às vezes tem situações que estão muito além da nossa compreensão, né? Então a gente às vezes fica sofrendo muito tempo na vida por algumas questões nossas, que às vezes numa percepção, num conhecimento, em algo com relação à sua ancestralidade, à sua história, né? Então assim, é muito bom assim a gente não ficar vasculhando, né? Mas assim, entender um pouco da nossa história, saber o que aconteceu antes da gente, se a mãe teve uma situação de perder um filho, né, ou a avó, e que a gente possa, então, estar fazendo alguma coisa para trazer de volta. Então, aparece muito relacionado a esses casos de crianças, justamente porque tem uma situação, às vezes, de não contar, mesmo que é um aborto espontâneo, né, ou alguma coisa assim. Antigamente as famílias tinham muito mais ainda dificuldade em falar dessas questões, tinha coisas muito relacionadas ao feminino, por exemplo, de achar que a mulher não era boa o suficiente, né? Tinha tanta coisa que se falava, né, antigamente, e aí o neném não nasceu porque o marido não arrumou uma mulher boa o suficiente. Então, no tempo das nossas avós, era ainda mais complicado, né? Então, assim, a gente olhar que pode ter situações que não estão só na nossa alçada, que não é só a gente querer que a gente consegue resolver, mas quando você toma conhecimento de uma situação assim e da possibilidade disso existir, você vai se dando conta, né? Então, aqui, por exemplo, tinha um caso. Então foi iniciada a constelação dela com a mãe, porque ficou claro assim que tinha alguma coisa relacionada à mãe. E ela então colocou a mãe, a representante da consultante e da mãe. Só que aí a mãe começava a virar e olhar para outro lado. E ela olhava para a mãe e a mãe olhava para outro lado, virou para trás, ficou de costas para ela, né? Aí, quando a gente vê, né, essa situação olhando para trás, aqui, vamos ver para onde ela olha. Colocou um terceiro elemento, que seria a representante da avó. E aí coloca a avó começa a se movimentar também e a olhar para trás. Então, ficou ela olhando para a mãe olhando para a avó olhando para a bisavó. O constelador foi perguntando para ela o que tinha acontecido, né, as histórias da mãe e da avó, e ela falando, não sei, mas aconteceu algum fato, alguma coisa assim, né, que tenha levado alguma questão importante, algum problema nessas gerações? Ela falou, não, a única coisa que eu sei é que a minha avó viveu na guerra, né, viveu na época da guerra e teve muita escassez e tinha muito problema com o alimento, né, ela não conseguia alimentar os filhos, ficou num período muito difícil. E a bisavó também tinha vivido questões semelhantes na Primeira Guerra, né? Então, uma na Primeira, outra na Segunda Guerra. E viveram repetindo um padrão de escassez de alimento, e onde a mãe não conseguia dar conta de atender o filho nas suas demandas, não só de alimento, como de tudo, de vida, né, no geral. E estava já olhando para o que foi no passado. Então, essa também foi uma dinâmica, assim, né, bem importante, e entregando para o outro o que é do outro, porque a gente fala, os emaranhamentos acontecem porque as crianças querem fazer algo pelos mais velhos, né? Isso tudo inconscientemente, vou comer bastante, que assim minha mãe não precisa se preocupar com isso.
Então, são situações que as crianças, e a gente, crianças, continua na fase adulta, vai fazendo sem perceber. Vai fazendo sem perceber, e aí quando você faz, então, você percebe, né? Você tem essa informação dentro do campo de que isso aconteceu, aí é como se caísse uma ficha, assim. Você fala, nossa, então foi isso que aconteceu. Agora, eu estou contando alguns casos, né? E assim, a gente nunca pode vestir a camisa do outro, né? Porque, como a gente diz, cada situação é única. Então, estou trazendo alguns exemplos que é para a gente olhar algumas possibilidades e que acontecem. O importante aqui é que eu queria trazer isso, trazer esse olhar de que a obesidade, assim como outras questões de saúde, podem estar relacionadas a situações que a gente nem imagina e que muitas vezes, qual que é a solução do caso? Às vezes, quando é uma exclusão, por exemplo, trazer o excluído. Então, assim, se eu tenho um irmão que faleceu, que não viveu, que nem chegou a nascer, e que é o primeiro, ele vai ser o lugar do primeiro. Então, eu não sou primogênito, eu tenho outro irmão aqui. Eu tinha uma amiga, por exemplo, que quando ela soube que tinha um irmão, ela, toda vez que ela ia passear no shopping e tudo, ela disse que levava o irmão. Então, ela fazia algumas coisas que ela mesma decidiu, né, depois que ela aprendeu, de assim, então, né, vou incluir meu irmão. Então, ela disse que ia passear, ia no shopping e falava, irmão, tá vendo ali? Olha, tem aquilo ali, né, internamente. Então, assim, ela começou a incluir e trazer. Claro que a gente não precisa disso, mas como a gente tem, às vezes, uma necessidade visual e tal, colocar, às vezes, então, se você tem ali um lugarzinho com bonequinhos ou com pedrinhas ou com algum símbolo que você acha que pode representar, então coloca lá 5 pedrinhas, então aquele era o quinto irmão, aquele é o primeiro, então aí você vai e organiza e traz aquele pensamento da existência daquela pessoa para o sistema, tá? E quando a gente fala disso, eu falei muito aqui em questões de filhos, de irmãos, que é, vamos dizer, até a mais comum, acontecer, mas pode ser outras questões também, questões relacionadas à avó, à tia, como eu contei esse caso, que tinha a ver com 3 gerações, né, de necessidades de alimento. Tem um outro caso que eu só vou citar rapidamente, que, por exemplo, era de uma mulher que era a segunda esposa, né, do pai da pessoa, e o pai deixou a família para ir viver com essa segunda mulher. E essa mulher era muito magra, então a filha começa a ter uma questão de obesidade, porque ela tinha muita raiva do pai por ter deixado a família, deixado a mãe e de viver com essa outra mulher. Então, ela não se permitia ser magra e ficar bem, porque ela achava que, então, ela tinha que se punir de alguma forma, que a gente tem essa criança sempre se achando culpada, né? Porque o pai abandonou, porque alguma coisa eu fiz. Então, também foi uma situação assim, que não tinha a ver com alguém do sistema, vamos dizer, direto, mas que tinha a ver com o sistema de vínculo. E também tem a ver aí com a questão da ordem, de essa filha achar e querer julgar o pai porque ele deixou a mãe, porque na verdade o pai não deixa o filho, ele deixa a esposa dele. Só que aí ela se ressente, fica com raiva do pai e fica com raiva da mãe, como se todos fossem culpados, né? Então, quando você vai e esclarece, vai colocando na constelação e ela se dá conta do lugar dela, né, que, como eu já disse, só de um lugar de força que a gente consegue fazer esses movimentos, tá? Então, assim, com relação à obesidade, pode ser, sim, da questão, né, de exclusão e tudo, mas pode ser de uma série de outras coisas, tá? Eu estou trazendo aqui uma possibilidade e que não é regra geral, cada situação é única, mas, assim, a ideia é trazer uma visão diferente, que para muita gente é muito nova e diferente, de possibilidades de resolver, às vezes, uma questão de saúde, porque, como eu digo, o programa Tecendo a Vida, ele tem o objetivo justamente de a gente tentar identificar esses nós a partir da filosofia sistêmica
e trazer uma luz para aquele problema, porque quando você olha para aquilo, já é um grande movimento de início de uma jornada de cura, de melhoria. Com relação a outras coisas, por exemplo, outras compulsões como fumo, droga, bebidas, também são coisas que acontecem que também estão relacionadas a emaranhamentos. Então, a gente também pode ficar atento quando o Bert fala das questões de vícios, né, vícios como bebida, fumo, droga, ele diz que é muito mais relacionado ao pai, a questões de falta de pai. Então, assim, de não tomar o pai suficientemente. Acho que é no livro A Cura, se eu não me engano, tem um livro que ele fala, né, que quando você vai, vamos dizer, beber, por exemplo, se você tem um vício de bebida ou de fumo, quando você vai fumar, ele fala, na hora que você for tragar, trague o seu pai. Então, assim, porque a gente, às vezes, tem muitos julgamentos, né, com os pais, e aí acaba não querendo olhar para eles e não traz aquele amor dos pais para a gente, né, acha que o pai não cuidou bem, enfim, né, uma série de coisas aqui, mas então, assim, quando você for olhar aquilo e tragar, fala assim, se eu tenho alguma restrição com meu pai, eu digo, sinto muito, pai, eu te tomo aqui completo, do jeito que você foi. Em cada tragada que você der, traz o pai para dentro do coração e vai ali se alimentando de pai. Eu estou falando de pai porque, né, ele diz que normalmente está mais relacionado ao pai. Mas, como eu disse, pode não ser, pode ser outra situação. Mas tomar pai e mãe nunca é demais, né? Então, toma o pai, toma a mãe, traga o pai, traga a mãe e tudo que puder e traz dentro, né, do seu coração e fique cheio de pai e mãe. Então, é isso que eu tinha para passar hoje aqui, essa visão com relação às compulsões, e hoje mais especificamente sobre a obesidade, que é o que tem aparecido muito, né? Tem várias outras dinâmicas, eu coloquei algumas, né, como exemplo, mas o que a gente tem que ver, que é possível a gente ter outras questões, muitas vezes até aquela que a gente já falou, do eu sigo você, eu por você, então às vezes a criança também faz um movimento de comer muito, não porque ela está com uma situação também, mas porque a mãe pode estar com uma situação, então ela fala, vou eu no seu lugar, faço eu, né, antes de você, então assim, se você vai, eu vou também, e a gente vê muito, né, às vezes a mãe obesa, a criança também fica obesa, porque no fundo ela quer salvar a mãe. Então assim, são muitas histórias, muitas possibilidades, vamos ficar com esse olhar, de que sim, é possível ter outra visão com relação aos nossos sintomas e que, primeiro, a gente tem que olhar para eles com amor. Então, assim, eu tenho um vício, tá? Então, eu não vou ficar lutando, né? Muita gente fala, estou lutando contra isso. Então, a visão que a gente traz não é de lutar, a visão que a gente traz é primeiro acolher. Então, primeiro acolho aquilo, aí eu olho para onde aquilo olha. Tem a ver com meu pai, tem a ver com a minha mãe, ou eu não sei o que tem a ver. Então, se eu não sei, o que eu vou fazer? Vou sentir. Quando eu estou falhando aqui nas leis sistêmicas, para mim, assim, está uma situação difícil, começa a olhar quem está excluído, já é um bom começo. Quem está excluído do sistema? Quem a família rejeita? Quem a família não quer? Quem a gente nega? Ou quem a gente julga muito? Então, quando a gente faz essa visão de olhar para quem está excluído, a gente já pode fazer, às vezes, uma solução sem saber e pronto, e um problema da gente se resolve. A gente fala, nossa, de repente, assim, eu era tão nervosa, agora eu não sou mais, né? Mas se você vai olhando e vai lançando um olhar para essa filosofia sistêmica e para essas dinâmicas, é uma forma de a gente resolver questões e, às vezes, nem saber qual era a origem. E está tudo bem, a gente não precisa descobrir a origem, ir lá saber que a bisavó teve um aborto, não precisa. E se souber, traz para dentro. Se a gente, então, não sabe, começa a fazer um acolhimento de todos que estão ausentes do sistema. E isso vai se limpando e vai trazendo soluções para várias coisas.
Então, por isso que a gente fala, quando faz a constelação, ela faz uma fotografia daquela situação e aí se inicia um movimento de cura. Então, assim, ela fotografa aquilo, ok, e agora? O que eu faço com isso? E segue em frente, vamos dizer, com a liçãozinha de casa, né? E o que eu vou fazer agora com relação a essas questões? Então, ser mais humilde, não querer julgar o outro, não achar que a gente tem que ser maior que o outro, enfim, todas essas coisas que têm a ver aí com as leis sistêmicas, né? Espero que alguma coisa do que eu disse faça sentido, que seja útil. Às vezes, quando a gente ouve alguma coisa da sistêmica, numa primeira vez parece meio absurdo, né? Fala, essa mulher tá maluca, né? Tá falando um negócio nada a ver. Mas depois, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai vendo. Eu lembro que quando eu comecei a olhar para a constelação, eu também, algumas coisas eu falava, esse Bert Hellinger é maluco, né? E aí a gente vai aprendendo, vai fazendo sentido, aí você fala assim, não, isso aí, vou começar a estudar um pouco mais disso, tá bom? Então, muito bem-vindos, agradeço a presença de todos e até a próxima. Um grande beijo, espero que possa ter sido útil. Tchau.